Maranata, desbravadores! Queridos, que bom estar com vocês mais uma vez em um TBD para juntos aprendermos um pouco mais sobre aquilo que nós devemos fazer dentro do nosso clube. Eu estou aqui hoje para falar sobre civismo, então eu gostaria que você não se prendesse só à minha aula. Por favor, vai ao manual, busca no MAD, encontre ali, pesquise, leia, releia se for necessário, mas lembre-se que nós estamos num TBD, é um treinamento básico, por isso você precisa buscar mais informações. Eu gostaria que, se você puder, pegue sua Bíblia e abra sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 11. Hebreus, capítulo 11, e nós vamos ler o capítulo 11, no versículo 14 até o 16. Hebreus, capítulo 11, versos 14 até o 16. Diz assim, ó: Porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. E o verso 16: Mas agora aspiram uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhe preparou uma cidade. Veja que até na Bíblia existe o civismo. E se você puder ainda me acompanhar em mais um texto da Bíblia, eu te convido a abrir no livro de Filipenses, no capítulo 3 e o versículo 20, diz assim, ó: Pois a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Queridos, é importante a gente treinar, é importante termos treinamentos básicos, mas é importante também que a gente entenda que a nossa pátria, ela não é aqui, ela está no céu, e nós precisamos ansiar buscar essa pátria, ok? Eu te convido a gente adentrar na questão do civismo, já que nós ainda não estamos no céu, vamos ver o civismo aqui na Terra, tá bem? Para a gente iniciar, eu preciso que você entenda o que é civismo. Então, eu te convido aí para a tela comigo. O que é civismo? De acordo com o dicionário, civismo é a demonstração de dedicação, fidelidade ou admiração a uma pátria, o patriotismo. Queridos, partindo desse ponto, todos nós precisamos manifestar civismo. Todos nós. Agora, civismo vem de uma palavra simples que a gente já conhece, civil. Mas o que é civil? Ainda no dicionário, a gente vai para a palavra civil e a gente lê assim, ó: é uma palavra de origem latim, mais propriamente dita civilis, que tem o significado de cidadão. Atentem para isso. Civil é o cidadão e representa todas aquelas pessoas que não fazem parte das forças armadas do seu país, ou seja, que são militares. Essa definição foi dada pelo direito internacional humanitário. Veja que aqui na palavra civil entrou a questão do militar. E aí eu pergunto para vocês, e o que é militar? Até porque nós somos desbravadores, e aí fica aquela situação: mas e aí, nós desbravadores, a gente acampa, a gente vai para o mato, a gente faz isso, somos militares? Não somos. Nós não somos militares. E eu quero convidar você a entender o que é militar. Guarde essa expressão, militar, que diz respeito às forças armadas, aos soldados, arte militar, meio militar, carreira das armas. Então, militar é aquele que integra as Forças Armadas. Queridos, eu sei que temos muitos militares dentro do Clube de Desbravadores, mas, por regra geral, o Clube de Desbravadores não é um clube militar. E nós precisamos entender isso. O Clube de Desbravadores não é um clube militar. Vamos mais. Eu quero convidar vocês a entrar no manual. E o nosso manual, ele diz assim, ó:
Dentre as mais variadas atividades encontradas no universo, chamado desbravadores, a Ordem Unida, lembra disso, a Ordem Unida, o civismo, lembra dessas duas características, Ordem Unida, civismo, eles chamam a atenção pelo fato de se tornar mais fácil, com esses dois instrumentos, desenvolver nos juvenis os três grandes aspectos e personalidades, que são a ordem, a disciplina e a união. Então você percebe, querido líder de desbravador, que é importante sim o civismo, e o civismo é importante dentro do desbravador para que a gente consiga, no juvenil, aquele amor à ordem, à disciplina e à união. O planejamento, ele é a base do sucesso. Você precisa entender isso. Se você quer se dar bem na vida, planeje-se. O planejamento, ele precisa acontecer. Quando você imaginar em fazer a abertura de uma reunião, lembre-se que você precisa de planejamento. Sem planejamento, você vai apenas tapar buraco, e muito mal tapado, nas reuniões do seu clube. Quer fazer o trabalho decente? Antes de ir para as reuniões, planeje-se. Planeje em casa. Os seus instrutores precisam planejar. Vocês precisam saber aquilo que vocês vão desenvolver dentro do clube. E o manual, o nosso MAD, ele traz referências para que nós possamos desempenhar uma boa reunião dentro do clube. Mas na questão civismo, vamos entender, o diretor do clube ou o dirigente da reunião, isso aqui são palavras do MAD, deve tomar medidas, isso antes da reunião, atentem para isso, ele precisa tomar medidas, providências quanto ao local da reunião, aquilo que ele vai utilizar na reunião, as pessoas que serão necessárias para que aquela reunião aconteça, aliás, e os componentes para a abertura. O manual até dá alguns componentes, como, por exemplo, as bandeiras que serão usadas. Você precisa ter em mãos essas bandeiras, aliás, elas serão hasteadas ali, não é? Então, tem as bandeiras, mas para hastear as bandeiras, você precisa de mais um utensílio, certo? Então, o manual, ele até diz isso, ó, cordas de 4 ou 6 milímetros. Querido, o manual se preocupou até dizer para você a espessura da corda que você precisa usar. E mais alguma coisa, preste atenção nisso aqui, ó. Preste atenção que eu vou frisar esse número. 7 desbravadores para os ideais. Guarde esse número, 7. 7. Vamos continuar. A formação. Após ser dado o sinal da abertura da reunião, as unidades são formadas. Então, veja, tão logo o dirigente começou a reunião, as unidades já precisam estar formadas. Deu o sinal, forma as unidades. Automaticamente, o comando das unidades já estão com os capitães. E é por isso que existe a necessidade de o capitão ir até o dirigente da reunião e apresentar a sua unidade. Isso também é civismo. O capitão da unidade, ele precisa ir até o dirigente apresentar a sua unidade. E como é que se apresenta? O MAD, a partir ali da página 127, ela traz uma ilustração muito bem elaborada. E ela tem uma sequência. A sequência começa com a posição maranata, cargo, nome. Depois do nome, você vai precisar dizer o que você está representando e o que se pretende naquela apresentação. O manual, ele diz assim, ó, esse processo deve ser feito na posição de sentido, sempre seguindo essa sequência. Isso aqui precisa ficar claro para você, querido. Só se apresenta a unidade na posição de sentido. Guarde isso também. Isso vai ser importante para as nossas reuniões. Tudo bem? Na página 127 existe um modelo, e eu frisei ali uma palavrinha, exemplo. Muita gente me procura para dizer assim, Elivan, a gente viu que nem todo mundo apresenta do jeito como a gente está apresentando, lá no manual fala assim. Querido, o manual fala exemplo. Exemplo.
E deixa eu te dar um exemplo aqui que é importante. Você lembra que um dia os discípulos de Jesus chegaram para ele e falaram assim: Senhor, ensina-nos a orar como João Batista tem ensinado os seus discípulos. E aí Jesus ensinou a orar. E aí a gente tem a oração modelo. E eu sei que quando você vai orar, você não ora sempre Pai Nosso, que estás no céu. Não, você não ora assim. Você tem a sua oração. Mas o Pai Nosso é o modelo. A partir do Pai Nosso, você desenvolve a sua oração. No nosso manual, é a mesma coisa. Através do exemplo da nossa apresentação, então, é desenvolvido ali a apresentação que você vai usar. O nosso manual, ele trouxe uma apresentação modelo, tá? Um modelo de apresentação, um exemplo, e você está acompanhando aí na tela, mas nós não vamos ler. Para facilitar a nossa vida, a gente gravou um pequeno vídeo ensinando a apresentar. Então, de acordo com o manual, tá bom? Inclusive, a gente preferiu usar o nome do desbravador fictício do manual para essa apresentação. Acompanha comigo na tela. Maranata. O senhor logo vem. Capitão João da unidade Tubarões apresenta a unidade com todos os membros presentes pronto para a atividade do dia. Unidade apresentada ao meu comando. Unidade Tubarões, descansa. Permissão para entrar em forma. Permissão concedida. Aqui você percebeu uma apresentação conforme o manual, sem alteração. Todos os membros estavam presentes. Mas o manual ainda dá uma outra forma. E se estiver faltando alguns, permaneça no vídeo com a gente. Unidade apresentada ao meu comando. Unidade Tubarões, descansa. Permissão para entrar em forma. Permissão concedida. Pronto. Então você percebe que existe um exemplo no manual que você pode seguir, tá bom? Você pode seguir. Se você optar por seguir daquela forma, que bênção. Aqui na cidade onde moro, nós fazemos da forma como está no manual, com todos os membros presentes, prontos para a atividade do dia. Ou com 4 presentes, 3 ausentes, prontos para as atividades do dia. Enfim, o nosso manual, ele é rico naquilo que nós, como desbravadores, precisamos fazer. Ainda nessa questão, o nosso manual ele vai dizer assim, logo em seguida a quê? Logo em seguida a apresentação da unidade, logo em seguida a todo aquele aparato, então entra o pilotão, o grupamento de bandeiras. E o nosso manual diz assim, ó, 2 desbravadores por bandeira. E aí na tela você tem aí um pequeno grupamento que a gente montou para demonstrar como que é feito, certo? Cada bandeira, 2 desbravadores. Vamos um pouco entrar na lei agora. O nosso manual, ele fala disso também, mas resumido. Por isso eu preferi ir buscar na fonte, na lei. E eu gostaria de ler um pouco com você. A gente não vai ler tudo, óbvio, mas eu gostaria de frisar alguns pontos importantes. O artigo 15 da bandeira diz que ela pode ser hasteada a qualquer horário. E ela pode ser arriada a qualquer horário. Tanto se faz se for de dia ou se faz da noite. Aí você diz para mim, mas Elivan, eu aprendi que isso tem que ser às 8 da manhã até o pôr do sol. Querido, olha só o que fala logo em seguida, no parágrafo 1º da lei. Diz assim, ó, normalmente, veja, não é sempre, normalmente faz-se hasteamento às 8 horas e arreamento às 18 horas. Mas em que momento eu posso suspender a bandeira, hasteá-la, e em que momento eu posso baixar a bandeira ou arriá-la? Qualquer hora do dia ou da noite. Porém, vale frisar que se você fizer isso à noite, o parágrafo 3º do artigo 15 diz assim, ó, durante a noite a bandeira deve estar devidamente iluminada. A bandeira precisa estar iluminada, devidamente iluminada. O artigo 23, presta atenção nisso. A bandeira nacional nunca se abate em continência. Nunca.
Elivan, por que você está frisando isso? Te digo, se você vê ali na imagem, você percebe ali algumas mulheres levando bandeiras e provavelmente essas mulheres fazem parte do Ministério da Mulher, que provavelmente ela perguntou lá para o diretor, como é que faz, como que é isso, como que é aquilo? E o diretor disse assim, ó, aí ela fez igualzinho. Aí para destacar a bandeira, abate a bandeira. Queridos, a bandeira do Brasil nunca se abate, nunca. E detalhe, eu coloquei aquela foto ali para não colocar de desbravadores, porque a gente vê muito nas redes sociais cerimônias de desbravadores entrando na igreja com a bandeira daquela forma. Isso aqui está reprovado, certo? A bandeira nunca se abate. Ainda na lei, o artigo 30 diz assim: nas cerimônias em que hasteamento ou arriamento, nas ocasiões em que a bandeira se apresentar, presta atenção nisso, que se apresentar em marcha ou em cortejo, assim como durante a execução do hino nacional, aí eu paro aqui. Lembra aquela expressão lá atrás que eu disse que nós não somos militares? Pois é, aqui falta algo para nós. Os militares, eles têm algumas preeminências. Nós, olha só o que a lei pede para que a gente faça quando a gente vê essas coisas acontecendo. Então, eu vou ler novamente, eu quero ler na íntegra com você. Nas cerimônias de hasteamento ou arriamento, nas ocasiões em que a bandeira se apresentar em marcha ou cortejo, assim como durante a execução do hino nacional, todos devem tomar atitude de respeito, de pé, em silêncio, civis do sexo masculino com a cabeça descoberta. Percebeu? Os civis do sexo masculino precisam... Sabe quando a gente vai orar que a gente tira a cobertura? É mais ou menos assim. Os civis do sexo masculino precisam retirar a cobertura, tá com a cabeça descoberta. E os militares em continência, segundo os regulamentos das respectivas corporações. Querido, isso não é invenção do Elivan, é lei. Isso é lei. E aonde que a bandeira fica nas tribunas? Guarde isso. Ela fica ao lado direito da tribuna, do púlpito, ao lado direito. E como que eu vou entender o que é o lado direito? Deixa eu voltar aqui rapidinho. Eu quero tentar explicar para você. Infelizmente, eu acabei não colocando ali. Considera-se direito quando uma pessoa é colocada de frente para a rua, certo? Então, eu estou aqui, não dá para você enxergar aqui, mas eu tenho um púlpito aqui na minha frente, tá? Eu tenho um púlpito. Esse púlpito, eu estou aqui com ele e eu estou olhando para a rua. Essa é a minha direita. A bandeira precisa ficar deste lado, ok? Não pode colocar a bandeira à esquerda do púlpito. Você está rebaixando ela. A bandeira precisa ficar à direita ou ao centro, ok? Então, vamos lá, o mais ao centro possível. Ali eu coloquei uma imagem para que você perceba as bandeiras à direita da tribuna, do púlpito. E como é que você vai colocar a bandeira lá no pedestal dentro da sua igreja? Nós fizemos aqui alguns detalhes, alguns detalhamentos, para que você entenda. O que a lei diz? Ao centro e à direita. Guarde essa palavrinha, ao centro e à direita. Elivan, eu já tentei isso aqui de toda forma, mas não consigo. Isso aqui é muito difícil. Então, antes de eu te ensinar, deixa eu fazer mais um pedido. Pode ser que hoje você aprenda a fazer isso aqui de forma correta. Pode ser. Se não, isso aqui vai estar gravado, você pega o vídeo, volta quantas vezes for preciso, até aprender. Mas é um pedido meu. Sabe, aquele Ministério da Mulher, ou os aventureiros, ou qualquer outro departamento da igreja, eles não se ligam muito nessa questão da posição das bandeiras. E sempre que tem um evento na igreja, adivinha quem eles procuram? Você, desbravador. Você que é líder. E eu gostaria que você tivesse um posicionamento. Aqui não está no nosso manual,
mas é um pedido meu. Quando você for ensinar a colocar a bandeira para um outro departamento da igreja, comprometa-se em estar presente naquele dia. Por quê? Porque todas as vezes que me pediram para ajudar nisso, quando chegou na hora, faltava uma bandeira, ou alguém acrescentou uma bandeira. E aí a forma como posicionaram na frente foi da forma como eu tinha dito anteriormente. Quando a gente vê que está errado, que a gente fala, ainda dizem assim, ó, foi você que ensinou. Então, se aumentou bandeira, muda a diferença. Se tirou bandeira, muda também o posicionamento. Por isso, não diga não, mas esteja você presente no evento, para que no evento você coordene. Tudo bem? Vamos lá então. A lei diz ao centro e à direita. Quando nós temos bandeiras em números ímpares, é mais fácil. Quando as bandeiras estão em número ímpar, fica fácil da gente resolver. Porque uma bandeira precisa estar ao centro. Nesse caso, a gente vai pegar a bandeira de maior grandeza. Aqui, muito claro, a bandeira brasileira. Então, você pega a bandeira e coloca no centro. Depois que você pegou a bandeira brasileira e colocou no centro, você isola ela. Deixa ela lá quietinha, isolada. Já não mexe mais com ela. Aí você vai procurar as outras duas bandeiras de maior grandeza, de maiores grandeza. E aqui no nosso exemplo, nós temos a bandeira do Estado e do município. Entre a bandeira do Estado e a bandeira do município, eu tenho uma que é de maior grandeza. No caso, a do Estado. Ela vai ficar à direita do município. Por que não da bandeira do Brasil? Porque é isso que confunde muita gente. Se eu isolar a bandeira, esquece a bandeira do Brasil agora. Vamos pensar só nas duas. Bandeira do Estado e bandeira do município. A bandeira de maior grandeza fica à direita, no caso do Amazonas, à direita do município. Aí nós levamos ao dispositivo e lá elas ficariam assim. Feito isso, agora eu isolo as três e eu vou pegar as próximas duas de maior grandeza. Entre essas duas tem uma que é maior ainda. No caso aqui, no nosso exemplo, nós temos JA e desbravadores. O JA é a de maior grandeza, então ela vai ficar ao lado direito da bandeira do desbravador. No dispositivo, ficaria desta forma. Ficou fácil para você? Poxa, Livan, talvez eu não tenha entendido como faz com a bandeira em número par. Ímpar eu já sabia, mas e como é em número par? Eu também coloquei aqui para você. Vamos pegar então? No número par, nós não temos uma bandeira central. Nós temos duas bandeiras no centro. Então, você vai pegar essas duas bandeiras do centro, aliás, essas duas bandeiras de maior grandeza, e vai levar as duas para o centro, sendo que a de maior grandeza fica à direita. No caso aqui, a do Brasil, ao lado direito da bandeira do Amazonas. Isola as duas. Isolou as duas, vamos pegar as próximas bandeiras de maior grandeza. Nesse caso, município e desbravador. Entre município e desbravador, município é de maior grandeza. Então, ela fica à direita da bandeira do desbravador. E assim, elas vão para o dispositivo. Quando a gente começa a dizer uma à direita, outra à esquerda, esse esquerda já confunde você, amigo. Tira essa palavra esquerda da tua cabeça. Tá? Pensa sempre nisso. A bandeira de maior grandeza vai para a direita. Pronto, acabou. Assim fica fácil. Se tivesse mais duas, a de maior grandeza ficaria à direita da de menor grandeza. Simples assim, não é difícil, basta pensar um pouquinho. Tudo bem? Ainda na página, aliás, na página 129 do nosso manual, está escrito assim, ó, em hipótese nenhuma. Querido, hipótese nenhuma é nunca. Nunca, é nunca mesmo, tá? Em hipótese nenhuma deve haver hasteamento sem a bandeira nacional. Alguns líderes vão entender isso que eu estou falando, mas eu participei de uma Camp Aspira, onde tentaram hastear a bandeira do Brasil feita de papel.
Queridos, foi preciso uma pessoa da coordenação chegar lá e dizer assim, não, vocês não vão fazer isso, acabou com isso aqui. Vocês estão em um treinamento, deveriam ter trazido a bandeira. Querido, em hipótese nenhuma, a bandeira deverá haver hasteamento sem a bandeira do Brasil, tá? Em hipótese nenhuma, lembre disso. Agora, terminou aquilo, terminou tudo, em seguida, após todas as bandeiras hasteadas, canta-se o hino dos desbravadores, e o grupamento de porta-bandeira pode se retirar e entrar em forma, ok? Existe uma sequência aqui. Agora, preste atenção ainda na página 129, porque agora entra um outro pilotão. E esse pilotão, o que está escrito no nosso manual, página 129. Um segundo pilotão formado por 8, peraí, Elivan, continua comigo, 8 desbravadores, deve se posicionar à frente do clube, formando uma fileira. Eles deverão dirigir o momento dos ideais, na seguinte ordem, ó a ordem dos ideais. Voto, lei. Um detalhe aqui que eu grifei ali para que você veja, tá? Na seguinte ordem, da direita para a esquerda. Pode ser contrário, Elivan? Querido, o manual fala da direita para a esquerda. Eu não sei por que você quer fazer o contrário, mas aguenta aí que eu já falo um pouquinho desse ao contrário. Mas vamos lá, quais são os votos, os ideais? Na sequência, voto, lei, alvo, lema, objetivo, propósito e voto de fidelidade à Bíblia. O último desbravador, no caso o 8º desbravador, faz a oração. Não, mas Elivan, eu aprendi que era 7 desbravadores, inclusive você acabou de falar que lá atrás que era 7, e frisou várias vezes 7, 7. É verdade, amigo, eu falei 7 mesmo. Mas o manual fala 8, não é verdade? É verdade. Mas existe um documento que também faz parte do Clube de Desbravadores, e esse documento a gente pergunta para ele, são 8 desbravadores? Aí o documento fala assim, ó, esse documento se chama OMD, e conforme essa OMD de 2014, a OMD número 10, se não me falha a memória, do dia 17, o propósito não faz mais parte dos ideais dos desbravadores. Isso está escrito. Então, se o propósito é retirado, porque agora ele é dos jovens, aliás, ele sempre foi, né, mas a gente usava, como ele é dos jovens, então lá no manual onde eu leio 8, agora eu passo a ler 7. Simples assim. Então, quantas pessoas tem que ter no grupamento ali? 7. 7 pessoas, simples. Mas, Elivan, e a questão ali do direita para a esquerda? Por que não pode ser da esquerda para a direita? Confesso para você que não sei. Não sei. Mas eu tenho uma ideia. E para que não aconteça coisas desse tipo, preste atenção no vídeo, a gente não faz da esquerda para a direita. Objetivo: salvar do pecado, guiar no serviço. Para o voto, posição. Segura o microfone para mim. Com a outra mão. Vira para a igreja. Pronto. Você entendeu por que não? Porque senão fica essa bagunça aí no final. Pode ficar tranquilo, tá? Isso não aconteceu de verdade dentro de uma igreja, tá? Aquilo ali foi gravado para esse momento. A mocinha ali que estava com o microfone, que fez ali a posição maranata com a mão esquerda, com a mão direita, ela foi pedido para ela fazer daquele jeito, tá? É minha filha. Então, a gente treinou para errar, tá bom? Aquilo ali está reprovado, não se faz desse jeito. Mas quando você faz da direita para a esquerda, se a pessoa da esquerda, o que vai fazer o penúltimo ideal, ele pode simplesmente pegar o microfone e levar até a outra pessoa e com a outra mão fazer a posição maranata, de forma tranquila, não precisa ficar nada disso, tá bom? Vamos continuar ainda, porque essa cerimônia precisa de um encerramento. O responsável da reunião pode chamar o clube a formar para o encerramento. E olha só, a forma mais fácil, isso está no nosso manual. Eu, desde criança, eu aprendi que quando o nosso diretor apitava, dava um silvo longo,
então a gente formava. Mas o manual fala assim, ó. Preste muita atenção como o manual fala. O manual diz: 2 silvos longos e 2 curtos. Essa é a forma de chamar os desbravadores, tá? 2 silvos longos e 2 curtos. Tá lá no manual, lá no finalzinho da página, tá bem? Vamos continuar então. Com o clube em forma, não é mais necessário apresentar as unidades. Por que não? Porque já está ao comando do dirigente. Lembra que lá no começo eles apresentaram? Agora, deixa eu chamar a tua atenção aqui. Embora o manual não fale isso, eu já vi isso acontecer em muitas reuniões. No meio ali da reunião, o diretor ou o dirigente olha para o capitão, olha para a unidade e diz assim: unidades a comando dos seus capitães. Nesse caso, os capitães voltam a ter o comando. Necessário apresentação. O manual ele está dizendo aqui que, uma vez que o capitão apresentou, a unidade já está ao comando do diretor ou dirigente. Voltando a reunir, já está ao comando dele. Não há necessidade mais de apresentar. Por favor, querido diretor, não invente coisas que não estão no regulamento. Simples assim. Quando você inventa, você depois não tem base para sustentar aquilo. Fica feio depois. Tá? Nós temos um manual, um MAD, vá por ele. Vai dar tudo certo. Com o clube em forma, como a gente já viu, não é mais necessário apresentar as unidades, pois o comando já está, não está mais com os capitães. Assim que todo o clube estiver em forma, entra o grupamento de arriamento das bandeiras. Que grupamento é esse, Elivan? É aquele mesmo grupamento que hasteou. Aquele mesmo, não mudou não, tá? É o mesmo grupamento. Arria as bandeiras com o clube cantando o hino nacional. A ordem de descida a ordem de descida deve ser por ordem de importância, coincidindo com o término do hino, ok? Isso aqui não precisa explicar para ninguém, isso aqui está muito claro, não é verdade? Então, vamos continuar para a gente chegar aqui à conclusão do nosso trabalho. Depois que desceu a bandeira, então precisa agora dobrar a bandeira. Todo esse cerimonial é encerrado e toda vez precisa ser encerrado com uma oração, tá? Os desbravadores precisam voltar para casa espiritualizados. Sempre termine com uma oração. Elivan, para eu terminar a minha reunião, dobrar a bandeira, como é que dobra a bandeira? A gente também gravou um videozinho aqui para você entender como é que dobra a bandeira. Então, vamos acompanhar aí. Meio, elipse, elipse. Guarda essas palavrinhas. Meio, elipse, elipse. Assim fica fácil. Meio, elipse, elipse. Você vai dobrar a bandeira ao meio. A metade da onde ficou, você vai dobrar novamente. Exatamente aonde está a parte azul da bandeira, na elipse, você dobra a primeira parte e logo em seguida a segunda parte. Pronto, dobrou a bandeira de forma fácil, simples. Assim a gente termina mais uma instrução sobre civismo. Por favor, vá ao manual. Elivan, de que página tu tirou isso aí tudo? Da página 126 até a página 130. Eu espero que você, querido líder, se empenhe para fazer do seu Desbravadores, do seu clube, um clube padrão. Que Deus nos abençoe.